Continuamos mais uma vez a leitura do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2. Já estamos lendo o volume 2, Dr. Inácio Ferreira, no Sanatório Espírita de Uberaba. A vingança de um suicida. Foram inúmeras as vezes que ouvimos censuras irrisórias de colegas, verberando as assertivas que, de vez em quando, fazemos ao atribuirmos às irradiações espirituais as causas para 70% das tragédias que campeiam na humanidade. De fato, 70% é um número bastante elevado para representar uma causa determinante, mormente quando essa causa toca de perto o terreno da ciência, pois ela se alegra, e com razão, quando pode explicar e afirmar os fatores para um determinado efeito e que entre essa proporção de 5%. Na maior parte dos casos, que antepõem uma barreira ao seu saber, obrigando-a a parar e se entregar a mil conjecturas, a ciência médica material procura rebuscar os fatores hereditários ou pessoais que possam ser o causador ou causadores do que se lhes apresenta à vista. Procura, investiga, consumindo dias e noites em pesquisas e experiências, demonstrando aos olhos do mundo que os seus soldados não temem o cansaço, nem mesmo percebem o tempo que corre na marcha eterna e imutável. Tudo desaparece ante as vistas e os sentidos desses entes que vivem à procura das causas, a fim de lhes antepor o processo de paz, ou melhor, o processo capaz de neutralizar ou pelo menos atenuar os seus malefícios. Sentidos voltados para incognoscível, à procura do que não se vê, mas que se sentem os efeitos. A tuberculose, a lepra, a sífilis, efeitos para cuja causa desconhecidas se voltaram e voltam tantos e tantos pesquisadores esquecidos das famílias, dos confortos do mundo, isolados com sua paciência e com seu trabalho. São os heróis anônimos, geralmente esquecidos da humanidade, pela qual se sacrificaram e sacrificam. Eles passam, mas o produto dos seus esforços continua beneficiando as gerações que se sucedem. Descobertas e mais descobertas continuadamente vêm auxiliar a luta contra a dor, contra o desespero, que por sua vez atormentam a humanidade, crescendo como ervas daninhas a se enroscarem no tronco da felicidade e do sossego. São esses heróis desconhecidos do mundo que se divertem, que riem, que gargalham. São esses soldados da ciência, isolados do mundo e das coisas, que dedicamos também estas páginas, com o escopo único de fazer com que voltem, por momentos, as pesquisas para um terreno fértil, onde possam colher substâncias capazes de muito auxiliar nas suas finalidades, amparar as criaturas nas lutas contra as causas que as atormentam. Fazer com que deixem, por momentos, os seus microscópios, os seus frascos de cultura e reações, a fim de elevarem a sua imaginação, os seus sentidos, para o laboratório do infinito, que lhes oferece um mundo novo, de onde partem irradiações capazes de beneficiar seus árduos trabalhos, proporcionando-lhes fartas messes de retribuição aos seus sacrifícios ingentes. Histórias, dirão alguns, tolices, dirão outros. Uma coisa pedimos apenas: lembrem-se de que estas linhas representam também noites e dias de sacrifícios, longas horas consagradas às pesquisas, às investigações. Lembrem-se de que elas partem de um médico cônscio das suas responsabilidades e só resolveu publicá-las após milhares de provas com milhares de resultados. Para o pesquisador do mundo invisível, não se torna tão fácil ver e sentir, pelas tragédias que abalam as criaturas, as causas prediponentes e eficientes desses desesperos que campeiam em todos os lares, transformando-os em pomos de discórdia muitas vezes, trazendo como resultado o luto, a orfandade e a viuvez. A morte nada mais representa do que uma transmutação da vida. Basta o conhecimento que encerra essa frase, para que os heróis anônimos da medicina possam encontrar uma compensação sublime aos seus esforços, às suas pesquisas estafantes, fazendo com que tenham, por vezes, esse sorriso de vitória que só sabem ter aqueles que, vendo bailar à frente da sua razão, do seu raciocínio, um ponto de interrogação, encontram o seu significado à custa do próprio esforço.
A criatura material é entregue como despojo ao túmulo, mas a criatura espiritual é reintegrada ao meio universal para onde volta com todos os seus sentimentos na continuação para a escalada do aperfeiçoamento. Mortos somos nós, entes humanos, cobertos por uma carcaça material imposta como único recurso capaz de nos proporcionar o mérito obtido pela luta e pelo esforço. Vivos são esses entes, essa força inteligente que nos move, que nos guia, esse repositório de sentimentos. Mortos quando na matéria, vivos quando dela libertos. Esse conhecimento só é o bastante para demonstrar, atenuar e amparar essas infelicidades que salteiam os lares, separam criaturas e abrem os diques para esse caudal de dores, de sofrimentos, inunde a terra. 6 anos de pesquisa ininterruptas em um sanatório de loucos foram mais do que suficientes para atestarmos que 70% das tragédias da humanidade promanam do mundo invisível aos nossos olhos, mas pressentindo pelos nossos sentidos, por meio de seus efeitos, graças às suas manifestações inteligentes. Centenas e centenas de observações poderíamos antepor às críticas ferinas e aos risos escarninhos daqueles que se julgam sábios, quando não passam de vermes rastejantes no charco da vaidade e da presunção. São centenas de casos, acompanhados com critério, com paciência, e dos quais pusemos tirar uma única dedução: verdade, estrada pela qual continuamos a prosseguir, sem que as encruzilhadas da dúvida, da incerteza ou das deduções embaraçem a nossa marcha ou desviam os nossos sentidos. Quanta alegria, quanta felicidade não temos testemunhado durante esses 14 anos, assistindo essas criaturas, acompanhando seus tormentos, presenciando as suas agruras, cortando-as em tempo relativamente curto com 2 únicos medicamentos: perdão e arrependimento. Pela vítima, arrependimento aos maus atos praticados em vidas anteriores. Pelo causador dessa angústia, que nada mais faz do que infligir os mesmos tormentos que a vítima lhe fizera passar, o perdão. Perdão eleva e o arrependimento sublima, e como terapêutica espiritual, seu efeito é muito maior do que todas as drogas oficiais, pois tem o poder de despertar os bons sentimentos. Com estes, proporcionando a tranquilidade do espírito, desejo para que os desesperos antevejam as causas explicativas para todos os tormentos, todas as dores que a sua terapêutica material se torna incapaz de remover. 2 palavras apenas, mas barreira intransponível para o poder da ciência dos homens, ou melhor, ciência dos seres humanos, ante a qual todo o esforço e toda a sabedoria, dirigidos para o campo material, têm sido abrigados a pararem ou mesmo retrocederem, sentindo-se impotentes, sem forças para transpô-la. Elas bailam por sob os túmulos, tirando ao desencarnado a paz necessária para a sua evolução, proporcionando ao encarnado um hiato na sua vida material, ao mesmo tempo que o beneficia com o azorrague da dor, sentimento que desperta e eleva. Elas bailam por sobre os túmulos do conflito contínuo, do desentendimento e da ignorância, assoladas pela imperfeição dos seres humanos, mas onde tremulam, por vezes, como bandeiras de paz e felicidade, agitadas pela brisa do entendimento e da percepção. Exemplos e observações não nos faltam, e vamos, por isso, relatar alguns que tiramos a esmo das centenas de observações que temos. São casos típicos, casos comuns, aos quais se atribuem centenas de concausas, sem que se chegue à origem verdadeira, para que, concatenando as diversas manifestações demonstradas pelo paciente, possam dar o diagnóstico perfeito, antepondo-lhe a única, verdadeira e capaz terapêutica, a fim de evitar a peregrinação pelos consultórios, gastos astronômicos com medicamentos, para terminar, mesmo assim, no fundo de uma cela, como hóspede eterno de um manicômio. Em dezembro de 1939, fomos procurados por um senhor, já de idade, chefe de numerosa família, residente no estado de Goiás. Acabava de retirar sua esposa de um hospital especializado no estado de São Paulo para vir entregá-la aos nossos cuidados. Há alguns meses que estava prejudicada das faculdades mentais e, embora todos os recursos fossem antepostos à marcha da doença,
haviam sido infrutíferos, pois seu estado continuava na mesma, ou pior. A única manifestação de loucura era ciúme. Um ciúme doentio e irracionável, ao qual as mínimas manifestações eram bastante para que cometesse os maiores escândalos, os maiores absurdos. Era casado havia 40 anos, e nesse consórcio tinha vivos 9 filhos, 10 netos. Durante esses longos anos de casado, sua vida se processava dentro de uma felicidade constante, pois homem probo, trabalhador, vivia pela companheira e pela família, cônscio das suas responsabilidades, não só perante ao lar, como também perante a sociedade. A esposa, por sua vez, integrada nos princípios de uma sã moral e os preceitos da educação familiar, toda a vida foi boa esposa, mãe carinhosa, sem jamais haver demonstrado ciúmes e desconfianças contra a sua pessoa. Uma vida relativamente feliz, consagrada à criação dos filhos, amparada por esse sentimento mútuo de amizade que existe entre dois esposos que se compreendem e se estimam. Havia 5 meses, porém, sensivelmente, foi notada na esposa a mudança radical no seu modo de tratá-lo. Vigiava-o dia e noite, numa intranquilidade contínua, assaltada por um ciúme tamanho que, a princípio, serviu como motivo de riso e brincadeiras por parte de todos aqueles que tomavam conhecimento do caso. Com o correr dos dias, porém, essas manifestações foram se tornando mais sérias, pois afetava a tranquilidade do lar, da família e mesmo da própria cidadezinha em que moravam, cujo círculo de relações era imenso. Ela, inquieta, desassossegada, abandonava todos os seus afazeres para concentrar a atenção sobre os passos do esposo. Não dormia, não se alimentava, vivendo para aquela ideia obcecante, trazendo-a à casa em polvorosa, provocando malquerenças, inimizades com todas as senhoras amigas. Ele, por sua vez, a princípio pouco se incomodando por julgar ser aquilo uma coisa passageira. Viu-se com o tempo em um verdadeiro inferno, impossibilitado de tratar dos seus negócios, obrigado a estar pedindo desculpa a uns, dando satisfações a outros, vivendo numa tormenta contínua, pois nem mais da janela da sua casa podia aproximar-se, porquanto um único gesto, na mínima frase, a esposa pressentia uma manifestação qualquer para uma rival imaginária e vinham logo os despautérios, os gestos absurdos, os escândalos, atraindo a atenção geral, chegando mesmo a quebrar tudo ao seu alcance, rasgar as próprias vestes numa demonstração de ódio incontido. Procuraram auxílios médicos por toda a redondeza do lugar onde moravam e, como não tivessem resultados, resolveram procurar recursos mais além, indo para o estado de São Paulo, onde foi submetida a vários exames, análises e pesquisas, chegando mesmo a arrancar, a conselho médico, o restante dos dentes naturais que possuía. Conselho que aberrava, sem semelhante caso, de todo o senso psicológico. Tudo em vão. Nem mesmo os dentes arrancados, terapêutica moderna, diziam um, foram suficientes para atenuar o seu ciúme. Ao contrário, depois que se viu ao espelho, notando que se achava mais velha e acabada, redobrou os cuidados com o esposo, vendo em todas as mulheres uma rival, em todos os seus gestos uma combinação muda com o marido, chegando a ponto de ser preciso interná-la em um instituto apropriado, o que, aliás, foi difícil, porque não queria deixar o esposo livre. Começou então a ser empolgada pela ideia de um suicídio, requerendo uma vigilância contínua, pois tudo servia para suas tentativas, querendo atirar-se diante de bondes, automóveis, locomotivas. Ficou internada há vários meses, não obtendo resultados, aconselharam-no a vir a Uberaba, e aqui nos estava pedindo concurso para devolver o bem-estar ao seu lar e à sua família. Pedimos que fosse buscar a esposa e poucos instantes após, em presença de ambos, testemunhamos em vida um espetáculo interessante, pois a esposa, com argumentos infantis, causas corriqueiras, queria provar-nos que o esposo ali presente era a maior sátiro já existente no mundo. Conseguimos interná-la. No exame foi feito, nenhum medicamento receitado, pois prevíamos aquele drama doloroso, a continuação de alguma coisa vinda de existências anteriores. O que seria? 10 dias após o internamento, a paciente, conseguimos, em um dos nossos trabalhos experimentais, falar com o espírito causador daquela situação que a ciência médica oficial até então não havia conseguido atenuar, apesar dos inúmeros recursos dos quais havia lançado mão.
demonstrando grande perturbação e sofrimento, a todo instante nos requerendo o auxílio para que lhe viesse mais facilmente as recordações da sua vida material. Aos poucos foi desenrolando as causas daquela vingança. Há muitos anos fora desdenhada pelo esposo da paciente, o qual conhecera durante uma viagem feita pelo sertão. Perdida, sem família, e sem uma pessoa amiga que lhe dedicasse amizade sincera, suicidara-se como demonstração de que, embora jovem, não queria palmilhar essa vida de incertezas, subordinada aos caprichos dos homens, vendendo sua amizade e seus carinhos. O que ela não tivera, não queria que ele tivesse também. No seu estado de perturbação, demorou a saber que havia morrido, e havia tempos que se esforçava para influenciá-lo, procurando fazer com que ele só tivesse preocupações e aborrecimentos. Ou seja, resumindo, ele, num passado qualquer, nessa mesma vida, recusou os serviços, a atenção dessa mulher, que não era uma pessoa equilibrada e que matou-se. Estando no estado espiritual, se ligou a ele para se vingar dele, porque não a quis, fazendo isso através da esposa. Continuando a leitura. Não foi difícil a doutrinação dessa entidade, espírito sofredor, naturalmente já cansado dessa vida, sem finalidade, sem esperança, aceitou os conselhos que lhes demos e afastou-se à procura de ambiente no qual pudesse ter melhores esclarecimentos e onde encontraria o carinho e o amparo que a maldade dos homens havia transformado em mágoas, torturas e desesperanças. Nem a paciente nem o esposo assistiram a esse trabalho. E algum tempo depois, já desfrutando a felicidade antiga que haviam perdido durante alguns meses, ao serem por nós interrogados, confirmaram ambos a existência e os pormenores daquele fato, admirados mesmo de semelhante revelação que julgavam perdida nas dobras de um passado longínquo. Relembrou então, procurando nos escaninhos da sua memória, as minúcias daquela tragédia. Doutor, não acreditava nessa questão de espiritismo, mas a dúvida sofrida com a cura tão rápida da minha esposa acha-se agora bastante abalada com a revelação desse caso, pois muito me admira o senhor conhecer semelhante passagem da minha vida. Tudo isso é realidade. Estou com 64 anos e esse fato se deu quando eu ainda era solteiro, contando 21 anos. Consequentemente, há 43 anos. Tempo bastante para que estivesse esquecido desse acontecimento que me vem agora à memória, despertando pelo seu relato. Sim, é pura realidade. Quando moço, empregava minha atividade na compra e condução de gado, viajando com uma grande comitiva que atravessava todo o Triângulo Mineiro. Durante uma dessas viagens, vinha conhecer um companheiro, também comprador de gado, indivíduo bom e trabalhador. Tomou-se nosso amigo e, em conversa mais íntima, revelou-me que havia tirado uma jovem do regaço da família e que lhe tinha grande afeição, tanto que ela viajava em sua companhia. Casada, cansada dessa vida nômade e incerta, ela pedira para ficar em uma cidadezinha à espera de que ele completasse mais uma das suas viagens. Concordou e, após alguns meses de ausência, retornando à sua companhia, tivera provas de sua conduta da companheira durante a sua ausência. Não havia sido correta, motivo pelo qual ia abandoná-la, o que de fato se cumpriu, prosseguindo sua viagem sem procurar ao menos para dar um simples adeus. Vendo-a só, dela me aproximei e um pouco tempo éramos amantes, levando-a em minha companhia para o povoado de Patrocínio, uma das paradas de pouso da minha comitiva. Passados alguns dias, já na véspera de prosseguir viagem, estivemos bebendo até as 10 horas da noite. Aproveitei para avisá-la de que não poderia continuar em minha companhia, visto ser a jornada muito longa, sem conforto e de muita responsabilidade. Não a deixaria desamparada, pois lhe oferecia uma certa quantia e dar-lhe-ia uma casa onde pudesse viver, como bem entendesse. Não aceitou o meu oferecimento, dizendo que ou a levaria comigo para vivermos juntos o resto da vida, ou teria no dia seguinte que fazer o meu enterro. Olhe só. Moço, despreocupado, pouca importância liguei a essa ameaça, sem contudo deixar de aconselhá-la.
bastante, procurando fazer compreender as dificuldades da sua companhia, iria acarretar para todos nós, além do desconforto e perigos de toda a ordem a que estaria sujeita, arrostando a vida pelo sertão, sob as intempéries, viajando dias e noites, dormindo ao relento, passando privações de toda espécie. Deitamo-nos às 2 horas da madrugada. Ao acordar para dar as últimas providências para a partida da comitiva, vi que estava morta ao meu lado. Havia tomado o conteúdo de um vidro de laudano, cumprindo assim a sua ameaça. Dei todas as providências para um enterro digno e, ao pesar de que a princípio havia sentido, sucedeu a revolta devido ao escândalo e complicações advindas, pois quase fui processado como seu assassino. Consegui livrar-me, não sem grandes aborrecimentos, e prossegui na minha viagem já bastante atrasado. Deve ser muito pouca gente que ainda se recorda desse fato. Ela se chamava Maria e tinha um apelido de Branca. 43 anos são passados e jamais supus que isso ainda seria causa para os desgostos pelos quais tenho passado. Enfim, reconheço a realidade de tudo isso e estou ao vosso inteiro dispor para cumprir as determinações precisas para a tranquilidade de todos nós. Fatos assim devem servir de exemplo para os homens e para a ciência médica. Para os homens, mostrando-lhes que essas conquistas passageiras, impostas pela sua concupiscência, podem um dia originar tragédias que perturbarão também o ritmo da sua vida, provocando intranquilidade e desassossego. Não se magoa impunemente um coração dedicado e generoso, e impunemente não se corta também o ritmo de uma vida que tinha finalidades a atingir. Para a ciência médica, provando-lhe a insegurança do terreno material que pisa, o desvalor dos seus recursos para esses casos que se lhe apresentam diariamente como demonstração de que existem para uma ciência e um poder maiores que a ciência dos próprios seres humanos. Histórias? Tolices? Não importa. Todas as criaturas humanas têm a hora para a percepção e para o seu entendimento. Para esse casal chegou essa hora. Fazemos votos para que esse instante chegue também para os que nos leem, não, porém, provocado por situações semelhantes. Sim, pela razão, pelo raciocínio, muito mais convenientes do que arrasados pela dor, pela tortura ou pelo desespero. O ciúme foi e será ainda, por muitos séculos, o ferrete incandescente a torturar, continuamente, o sossego, a tranquilidade das criaturas humanas. Ele retrata o egoísmo e não passa de um baixo instinto animal a predominar sobre a humildade e a compreensão. É gerado e alimentado pelo orgulho, pela desconfiança, dois baixos sentimentos que traduzem um ânsia de predomínio, o direito de possessão e o ouro, o azorrague, que separa as criaturas, distanciando-as da imanização necessária para a evolução conjunta. Dele se destilam o ódio e a vingança, transformando o amor puro em amor-sentimento em suplícios inquisitoriais. Arrasta as maiores torturas, os maiores desesperos, originando os suicídios, os crimes mais bárbaros, únicos recursos, por vezes, para acabar, segundo julgam, com a angústia e com o desassossego que trazem em si mesmos aquele que lhes dá guarida, incapazes de resistirem à sua intoxicação. As maiores tragédias da humanidade foram provocadas pelo ciúme. As labaredas que crepitam, consumindo a felicidade de quase todos os lares, são alimentadas por essa brisa de desconfiança e egoísmo que perpassa continuamente a procura da lágrima, da inquietude, essências que se servem para a sua trajetória e para a florescência das suas modalidades. Vinganças, calúnias, roubos, ameaças, brigas, todo o cortejo fúnebre de sentimentos maus que se infiltra, quer onde predomine a miséria ou a riqueza, quer onde viva o vício ou a virtude. Sua trajetória vem vindo da gama dos sentimentos, por vezes nobres, que enfeitam a literatura de todos os tempos, até um instinto feroz que alimenta as tragédias e os crimes, terminando por abarrotar as enxergas das prisões. Os Xarias, os Otelos, os Mitrídates, por muitos séculos ainda hão de predominar sobre os Rusques, sacudindo a terra com crimes horripilantes gerados por esse egoísmo que os homens de ciência ainda não souberam classificar, mas onde vêm e sentem o fator primordial para essa rajada de desventura que sacode a humanidade.
Toda criatura é ciosa do que julga lhe pertencer, mas torna-se necessário que saiba julgar os demais sentimentos maus que procuram predominar sobre o pendor espiritual, substituindo-o pelas paixões materiais que levam ao desvario. Essa paciente possuía um alto grau de sentimento do ciúme, mas soube sempre abafar os assaltos da desconfiança, não alimentando essas ilusões que se transformam em quase realidade aos olhos de quem os alimenta. Viu assim a sua vida de esposa decorrer num ambiente tranquilo e feliz. O espírito obsessor nada mais fez do que regar, com sua constância, a sua maldade, essa semente que dormitava no psiquismo da paciente, aproveitando-se naturalmente de algum ligeiro desequilíbrio orgânico, a fim de fazer com que florescesse e se mostrasse em toda a sua intensidade, procurando por vingança destruir a felicidade daqueles que destruíram a sua, em uma época em que tudo poderia sorrir-lhe, seus 22 anos. Cerceada a causa, o efeito deixou de sentir, demonstrando assim, mais uma vez, o valor da terapêutica espiritual, que é a terapêutica do perdão, do arrependimento, perdão que eleva e arrependimento que redime, sublime ciência que ilumina a alma. Que esse caso nos ilumine também, para que possamos identificar em nossos corações os nossos sentimentos e ver até que ponto esse sentimento é nosso, que esse sentimento não está sendo insuflado por alguém fora de nós mesmos. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Até mais!